Como eu disse no final do outro vídeo, eu vou falar agora sobre as razões da tristeza, as razões da dor profunda que a tristeza causava na alma do Redentor. Então, primeiro ponto, a intensidade da tristeza do coração de Jesus foi tão grande que ele teve que ser consolado por um anjo. Essa tristeza de morte foi tão grande que nenhum ser humano poderia consolá-lo. Se não viesse o anjo, ele acabaria morrendo por causa da tristeza. Antes de derramar suor, como que gotas de sangue, Lucas declara um ponto que é comum somente ao seu evangelho. Em Lucas 22, 43, diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É possível que Jesus tivesse morrido de tristeza no jardim, não fora o conforto trazido por este ser celestial. Naqueles momentos extremamente agonizantes ou agoniantes, Jesus estava sozinho, o que piorava ainda a dor da sua alma. Não havia nenhum discípulo sequer para o confortar. Todo mundo havia pulado fora. Todo mundo havia saído. Era realmente uma tristeza de morte. Há algumas coisas no verso que eu li, de Lucas 22, 43, que merecem ser analisadas. Primeira coisa, Jesus precisava de encorajamento naquela hora de extrema tristeza. Suas forças estavam sendo minadas pela dor. Não se esqueça de que ele era homem. Não o olhe simplesmente como Deus, mas alguém que tem angústias, tristezas, dores, e ele era um varão de dores, e a tristeza é uma grande dor, uma desconfortável sensação na alma. Ao mesmo tempo em que a sua natureza divina não se manifestava confortadoramente naquela ocasião, a sua natureza humana sofria profundamente e carecia do suporte do encorajamento. Não podemos deixar de lado o precioso fato de que ele estava tomando o nosso lugar e, portanto, tinha que ser um homem como nós, sujeito à dor e ao sofrimento. Ele tinha consciência disto. Este foi o único instante em que ele recebeu conforto na sua profunda tristeza antes de enfrentar o impacto final da ira divina sobre si. Segunda coisa, Deus não retirou do seu Filho encarnado a tristeza, mas mandou o conforto no meio dela. Jesus recebeu o fortalecimento e o conforto na hora da tristeza. Frequentemente, Deus não arranca de nós os nossos sofrimentos, mas com a sua graça Ele faz provisão para que o nosso sofrimento seja aliviado. Em outras palavras, poderíamos dizer que Deus não retira o frio, mas Ele manda o cobertor. Deus não retira as lágrimas, Ele nos dá seu ombro para que possamos chorar nele. Deus sempre nos manda o socorro no meio da tribulação, ao invés de nos livrarmos dela. Por essa razão, o salmista Davi exclamou, Salmo 138, 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Mas, na verdade, Deus não consolou pessoalmente ao seu filho. O Messias teve a dor levemente amenizada pela ação angélica. Terceira coisa, Deus sempre proporciona encorajamento aos seus, ativando o ministério de anjos, como já vimos, que são ministros de Deus para socorrer os que hão de herdar a salvação. Isso está em Hebreus 1,14. Muitos anjos poderiam vir em socorro de Jesus Cristo, mas Deus fez uso somente de um anjo para o consolar. E essa visita
que este anjo fez agora em sua dor, quando os inimigos estavam despertos e os seus amigos dormindo, foi um sinal sazonal do favor divino fortalecendo. Todavia, isso não foi tudo. Ele provavelmente disse alguma coisa a Jesus para fortalecê-lo. Ele pôs na mente de Jesus que seus sofrimentos eram para a glória do Pai, para a sua própria glória e para a salvação daqueles que lhe foram confiados, representados por ele. Ele teve esta consolação no meio da grande tristeza que o matava. Qualquer tipo de encorajamento que Deus manda através dos seus ministros é bem-vindo em termos de grande sofrimento. Todavia, o encorajamento enviado a Jesus Cristo foi apenas uma pitadinha de consolo, mas o pior ainda estava por vir. Deus sempre nos alivia em nosso sofrimento, dando-nos uma pequena folga quando Ele está para trazer sofrimento maior sobre nós. Segundo ponto, veja que a intensidade da tristeza de Jesus foi tão grande que ele suou como que gotas de sangue. Escuta Lucas declarando isto. E só Lucas narra isto. Talvez porque ele era médico, ele tinha algum argumento a tratar disto. E estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Se a medicina tivesse bem desenvolvida naquela época, Lucas teria dito que esse fenômeno de suar gotas de sangue é chamado de hermatidroses. Não é algo que acontece comumente. Quando uma pessoa passa por uma tristeza, uma agonia extenuante como a de Jesus, pode ser passível de ter a dilatação de seus vasos sanguíneos subcutâneos, que são as pequenas veias que estão sob a pele. À medida que elas se dilatam, o sangue pode irromper e o sangue pode vazar misturado com o suor, que é também resultado da agonia. Como Cristo derramou muitas lágrimas, certamente o suor corria no seu corpo naquela agonia. As suas pequenas veias subcutâneas podem ter se rompido. E as gotas de sangue correram por sua face e pelos poros do seu corpo. Por essa razão, Lucas disse que o seu suor era como que gotas de sangue. Já mencionamos anteriormente que, se não fosse a consolação do anjo naquela hora, Cristo podia ter morrido de tristeza angustiante. Quando ele morreu algum tempo depois, algumas horas depois na cruz, é possível que a sua morte rápida tenha qualquer ligação com a perda de sangue em sua perspiração no jardim. Grande tristeza de Jesus. Terceira razão, a intensidade da tristeza do coração de Jesus é tão grande que ela se tornou incomparável. Olha o que Mateus fala, Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Talvez, eu já disse isso, eu repito, não tenha havido ninguém neste mundo que tenha sofrido tamanha tristeza. Não há nada neste mundo que possa ser comparável à tristeza sofrida por Jesus Cristo ali no Calvário. Ana, a mãe de Samuel, chorava de tristeza por não poder gerar filho. Davi teve tristeza por perder o seu filho Absalão. E assim outros personagens da Escritura que sofreram no massacre de Nabucodonosor lá na Babilônia, após o cerco da cidade, tiveram muita tristeza. Naqueles dias o Senhor colocou uma enorme aflição sobre o povo por causa da ira dele, por causa dos pecados deles. Quando você olha para o livro de Lamentações de Jeremias, se vê tristeza enorme no povo ali,
deixado à miséria. Mas a tristeza dos homens em geral é tristeza de pessoas que não somente estão num mundo cheio de misérias, mas tristezas de quem é pessoalmente pecador. E isto não pode ser dito de Jesus Cristo. Ele era o Santo de Deus. Ele sofreu como tal. Embora ele tenha suportado a tristeza que devia ser a nossa, porque ele assumiu voluntariamente a consequência dos pecados do seu povo, ninguém mais sofreu como ele. Porque ali no Getsemane e posteriormente na cruz, ele sofreu a tristeza de todos nós juntos. Foi uma tristeza substitutiva, onde ele, tomando o nosso lugar, ele recebeu as tristezas todas nossas juntadas. E a sua tristeza é chamada de profunda tristeza. E nenhum de nós pode mensurar a tristeza sofrida por Jesus Cristo. Se um ímpio sofre por causa de seus pecados, ele sofre somente as tristezas dos seus próprios pecados. Mas Jesus sofreu a tristeza do abandono dos homens e de Deus. É por isso que ele disse aos seus discípulos que a sua tristeza era a tristeza de morte. Naquele último dia da sua vida, como maldito de Deus, ele teve uma tristeza que não pode ser comparada com a de ninguém neste mundo. E é difícil tratar deste assunto com propriedade, porque nós não podemos aquilatar, não podemos compreender com profundidade a sua tristeza, porque nunca saberemos o que significa sofrer pelos pecados de muitos. Nunca. Os conceitos modernos de depressão não podem ser comparados com a tristeza de Jesus Cristo, porque a tristeza de morte pela qual ele estava passando indica que ele estava se afundando cada vez mais. Ele sabia que iria morrer não somente com aquela tristeza, mas também por causa dela. Todavia ele estava pronto e determinado a enfrentá-la, e foi isto que ele fez. Porque não foi atendido pelo seu pai no que pediu. Sua tristeza foi de fato tristeza de morte. E horas depois, ele morreu em profunda tristeza de alma. Temos a tendência de enfatizar a dor física de Jesus Cristo por causa dos maus tratos, da lança, dos pregos na cruz. Mas mesmo antes de haver qualquer dor física, ele já estava em profunda tristeza, a ponto de caírem no chão gotas como que de sangue. E a palavra grega para gotas é thrombos, do qual se deriva a nossa palavra técnica portuguesa, trombose, que diz a respeito dos coágulos de sangue. Além do mais, a tristeza da alma era independente das dores físicas, porque estas os homens das outras duas cruzes também experimentaram, os que foram crucificados com ele. Mas a tristeza de Jesus Cristo o levou à morte por causa dos pecados nossos, incluindo o pecado de um daqueles que estavam crucificados com ele ali no Gólgota. A intensidade da tristeza do coração de Jesus foi tão grande que ele se isolou. Veja Mateus 26, 39. Ali no jardim. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A despeito de levar outros seus 3 discípulos junto de si no interior do jardim, Jesus Cristo não repartiu as horas ainda mais amargas com eles. Ele se adiantou e foi orar sozinho, como o animal ferido se embrenha na floresta para morrer. Assim foi Jesus para o lugar do suplício. Ninguém estava com ele no momento mais crucial do seu sofrimento, da sua tristeza de morte. Ele tinha de tratar sozinho com Deus
das suas dores. Na verdade, quando a comunhão com Deus é muito íntima, ela deve ser respeitada a ponto de ninguém poder perturbá-la. E ninguém devia, de fato, estar ao seu lado naquela hora decisiva. Foi ele que voluntariamente se adiantou alguns metros para ficar sozinho. E quando ele se adiantou, provavelmente seus discípulos devem ter desconfiado que alguma coisa estava por acontecer. Pouco antes daqueles instantes, Jesus já lhes havia informado que ele haveria de ser crucificado e que ele haveria de ficar só com o abandono dos seus discípulos. Ainda que eles não tivessem compreendido realmente essas palavras de Jesus. Certamente eles não teriam admitido esta possibilidade de abandonarem Jesus. De qualquer modo, eles haviam sido informados. E o que Jesus Cristo disse, de fato, aconteceu. A verdade é que Jesus Cristo precisava ficar recluso por algum tempo para poder ter comunhão com seu Pai. E a comunhão de morte. Parece inconsistente. Comunhão que trouxe morte. O relacionamento dele com seu Pai foi um relacionamento onde Deus disse: filho, foi para isto que você veio ao mundo. E é por isso que eu te enviei ao mundo. Com os discípulos montando guarda na entrada do jardim, Jesus não seria interrompido nas suas orações. Dessa forma, os discípulos velaram por ele também em oração, mas o apoio deles não durou muito tempo, porque eles estavam cansados e não puderam sequer vigiar 1 hora. Foi nesse momento que ele ficou literal e realmente sozinho. Ali naqueles instantes de reclusão, ele permaneceu em tristeza excessiva, que é chamada por Lucas de agonia, a ponto de seu suor parecer como sangue que é derramado sobre a terra. E nesse episódio, Jesus Cristo nos ensina que as orações secretas devem ser feitas secretamente. Quando nós estamos sozinhos, porque quando nós estamos sozinhos orando a Deus, nós não somos hipócritas. As nossas orações, geralmente feitas publicamente, possuem uma tonalidade de hipocrisia, porque nós queremos que os homens aprovem as coisas que nós dizemos, mas não é assim quando você entra no seu lugar secreto. Porque teu Pai que te vê em secreto, então ele te recompensará. Aprenda a orar as coisas mais importantes da sua vida em segredo. É muito importante tratarmos de nossas aflições a sós com Deus, ainda que outros irmãos possam vigiar em oração por nós. Mas essa tristeza que o Redentor sofreu é incomparável. Jamais você e eu vamos aquilatar o tamanho, a profundeza dessa tristeza que o levou à morte. Deus faça você compreender isto. Você vai agradecer a Deus por tão grande Redentor, por tão amoroso Redentor que tomou o seu lugar e passou a receber tudo aquilo que você devia receber, ele recebeu para si. Por isso que ele fala: a minha alma está em tristeza, que é tristeza de morte.